Tá tudo de bom. Boa semana. Gente, e os passageiros dos ônibus metropolitanos, hein? Já estão pagando mais caro pelas passagens. Esse foi o segundo aumento no intervalo de um ano. Não, esse ano, né? Esse ano. Não é no intervalo, não. É esse ano. Já tinha aumentado em 2025. A repórter Gabriela Dias, ao vivo, traz mais detalhes. Já está no telão, inclusive. Boa tarde, Gabi Dias. Oi, uma ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, a gente está aqui no terminal, né, no centro de Porto Alegre, o terminal de onde saem os ônibus em direção à região metropolitana. A gente teve esse aumento no sábado de 8%, que é o segundo aumento no ano, como você bem falou. Teve um outro aumento no mês de fevereiro, quando as tarifas aumentaram 14,21%. Agora, esse aumento de sábado tem um reajuste de 8% na modalidade comum e também na modalidade executivo, semidireto, direto e seletivo, um aumento de mais de 5%, 5,09%. Essa fila que vocês acompanham agora é para o pessoal que está pegando o ônibus para a cidade de Cachoeirinha. Vou conversar com uma dessas pessoas aqui, o Felipe, que hoje está pegando o ônibus, né, Felipe? Deixou o carro no conserto. Me explica um pouco para vocês, quando aumenta, né? A gente sabe que uma viagem um pouquinho mais longa para a região metropolitana acaba pesando no bolso. Boa tarde. Boa tarde. Acaba pesando pra caramba, e também porque esses ônibus são tudo ônibus velho, ônibus sem ar-condicionado, má condição, atrasado sempre. Então quem usa diariamente é complicado, né? As pessoas estavam até fazendo greve e tal, porque a tarifa ele só sabe subir o preço da passagem e arrumar os horários, botar mais ônibus nas linhas, eles não querem, né? A gente sabe que agora, claro, as temperaturas um pouco mais baixas, mas no verão pega bastante. No verão é horrível. Cachoeirinha, Transcal e Sogil, a maioria dos ônibus deles não tem ar-condicionado, né? As que tem aqui de Porto Alegre, a maioria eles mudaram bastante, né? Tem bastante ônibus com ar-condicionado no verão, mas Cachoeirinha e Gravataí o pessoal sofre. Eu sou motorista de ônibus, eu trabalhava na Nortran e sofria para chegar aqui em Porto Alegre quando eu pegava ônibus, porque a maioria não tem ar-condicionado e tudo uns cacos velho e atrasado, sempre lotado, e as pessoas brigando dentro do ônibus. Aí tem aquela questão de assalto, sabe? Segurança. Uma confusão. É uma confusão. Agora vamos olhar, esse ônibus de vocês está para chegar às 2h10, agora 2h10 em ponto, vamos ver se vai chegar. Vamos aproveitar, obrigada, Felipe. Vamos aproveitar e conversar aqui com outras pessoas também que vão pegar esse ônibus, usuários dos ônibus aqui da região metropolitana. Como é que é o nome do senhor? O João Carlos. Senhor João Carlos, está indo para Cachoeirinha, pega sempre esse ônibus todo dia? Não, esporadicamente, uma vez por mês, só para vir o médico e deu. E agora, vem para a capital para ver médico, então. E agora, aumentou. A gente teve um aumento na passagem em fevereiro e sábado agora de novo. Acaba pesando no bolso? Não tem nada. Não vi nada. Porque na minha época, que eu trabalhei no DAR, fiscalizava isso aqui. Era em 15 minutos aí o ônibus. Hoje não vê um fiscal, não vê nada. Como é que está a situação dos ônibus, mesmo o senhor pegando de vez em quando? Tem ar-condicionado, não tem um ônibus bom? Tem, quando precisa tem ar-condicionado, executivo, né? Esse outro, comum, não tem. A mocinha, eu acho que é a mais adequada para dar entrevista. Obrigada. Tudo bem. De quanto em quanto tempo a senhora usa? É todos os dias? Boa tarde. Boa tarde, todos os dias. E como é que é a situação dos ônibus aqui? Vem no horário, demora para chegar, a passagem, né, que aumentou acaba pesando no bolso? É bem precária a situação dos ônibus da Grande Porto Alegre. A gente paga caro, não temos horários disponíveis, não temos ônibus adequados, com boa estrutura. Então está bem difícil a nossa realidade na região metropolitana. E aí agora, né, a gente vai falar um pouco de horário. Deveria chegar, perguntei ali um pouco antes, 2h10. Normalmente atrasa, acaba te atrasando para o serviço, como é que é? Sim, os horários eles não são cumpridos de forma integral, nem conforme diz a tabela no site da empresa, e fora toda a estrutura dos ônibus que a gente não tem. Não temos ônibus de qualidade, um transporte de qualidade para chegar em Porto Alegre. Está cada vez mais difícil do morador de Cachoeirinha, Gravataí acessar a capital.
Muito obrigada por conversar com a gente. Vamos ver aqui, Mota. Ô, Gabi. Oi, tudo bem? A gente está ao vivo agora no Boa Tarde Rio Grande. Vai pegar esse ônibus aí pra Cachoeirinha? Sim. Como é que é teu nome? Desculpa. Richelle. Richelle, como é que tá a situação aqui dos ônibus? A gente tá falando de um aumento, né, dessa passagem. Como é que é isso pra ti, pegando 100? É bem complicado, né? Porque agora, tipo assim, a Morada do Vale, ele faz 1, 2 e 3, né? Então faz um monte de volta, daí eles tiraram outros ônibus também, botaram 3 bairros juntos. Então, além da passagem ser cara, né? É sempre demorada, é de hora em hora, vai sempre lotado, né? Já sai do bairro lotado. Então é bem complicado realmente pra gente que pega todos os dias. Muito obrigada, Richelle. Diga, Mota. Não, é impressionante, né? A gente, com exceção daquele senhor de mais idade, né, que provavelmente deve ter a gratuidade no serviço de transporte coletivo, não tenho certeza, por isso que eu estou dizendo provavelmente. Mas as outras pessoas reclamando. E o primeiro entrevistado da Gabriela Dias matou a pau, como diz o outro. Porque ele é rodoviário, ele é motorista de ônibus e ele deu a real. Né, a real sobre o serviço do transporte coletivo na região metropolitana aqui de Porto Alegre, mas não é só aqui. Você sabe que se fizer um levantamento em todas as regiões metropolitanas do Brasil, você vai ver no máximo, uns 50 proprietários de empresas. Eles se revezam nas capitais, se revezam nas regiões metropolitanas, porque isso é uma grande máfia. Infelizmente, é uma enorme máfia. Eu queria, inclusive, o ônibus que você está falando aí é Transcal, ô Gabi Dias? Sim. Transcal, em 2009, um ônibus dessa empresa foi responsável por uma das mais terríveis tragédias que eu já vi no Rio Grande do Sul. Motorista, né, cansado de trabalhar inúmeras horas sem descanso, ele desmaiou ao volante de um ônibus da Transcal, em plena Avenida Júlio de Castilhos, e atropelou uma família inteira. Pai, mãe, filha e filho. Só o guri sobreviveu. Pai, mãe e a menina, os 3 morreram, e depois o coletivo se chocou contra um imóvel, naquela época desocupado, e ainda pegou fogo. Então, assim, essas empresas que a gente vê, né, se tivesse o mínimo de qualidade, ok, aumenta a tarifa, mas não tem qualidade, não tem. O povo, quando sai de casa pela manhã, já chega estressado no trabalho, já chega suado, roupa grudando, isso lógico, isso no verão, né? Principalmente no verão. Mas são ônibus velhos, maquiados. Aqui mesmo em Porto Alegre tem ônibus ônibus novo. Mas se você olhar, não precisa ser um especialista, você vai ver lá que tem, né? Que tem massa, né? Que o ônibus foi repintado. Então, assim, é iludir os passageiros, os usuários do transporte coletivo. Só para deixar bem claro, estava em quanto a passagem, foi para quanto, Gabi Dias? Tem vários preços, né? Depende da cidade, né? Oi, Mota. A gente tem vários preços, exatamente, depende da cidade. O que eu queria complementar, né, é que esse encarecimento, né, de acordo com eles, é devido a um reajuste na Metroplan, aprovado junto ao Conselho da Agergues, e a justificativa é o custo operacional das empresas. A Transurb, inclusive, também vai ter um aumento a partir do dia 12 de julho. O valor de R$ 4,50 vai subir para R$ 5,00, aumento de 50 centavos. Esse reajuste, né, de 11,11% representa metade da inflação, de acordo com o IPCA de setembro de 2021 a maio de 25, que atingiu então 22,73%. Foi calculado então a partir dessa evolução dos custos operacionais da empresa. Então, além desse aumento aqui para as passagens da região metropolitana, a gente também tem esse aumento da Transurb a partir do dia 12 deste mês. Ou seja, se dá para piorar, né? Vamos lá, né? Lascar no bolso do trabalhador. Deixa eu só para explicar aqui, quando eu falei máfia, não é nada relacionado a crime ou prática de crime, não, tá? É que é difícil pro usuário do transporte coletivo sobrar algum dinheiro para fazer qualquer coisa, além de pagar aluguel, pagar as contas de casa e pagar o transporte diário para poder bancar tudo isso que eu falei. Não é fácil. Realmente não é fácil. E a Agergues aprovou? Agência reguladora, né? É uma mãe essa Agergues, né? Essa agência reguladora aqui do governo do estado é uma verdadeira mãe, tamanha bondade com os empresários do transporte coletivo.
E aí é fácil. Se você procurar o Tribunal Regional Eleitoral e pegar as campanhas, as doações de campanha, você não pode doar, a empresa não pode doar, mas as pessoas físicas podem. Vocês vão ver sempre como doadores de campanha, proprietários de empresas de ônibus. Pode conferir, tá? Pode conferir o que eu estou falando. Obrigado, Gabi Dias. Já Valeu, entrou? Mota, até mais. Ih, pensei que já tinha entrado no busão já. Valeu! Gente, hoje é segunda-feira.